Saúde, beleza? De hoje, doutora Carla Bessa, que vai falar um pouquinho sobre cuidados, tratamentos e alguns tratamentos que você aí de casa deve evitar com os lasers. Tudo bom, doutora? Tudo ótimo. Primeiramente, é um prazer estar aqui participando do programa de vocês, né? E esclarecendo a todos sobre essas dicas de cuidados de saúde e beleza. Toda mulher tem o sonho de ficar cada vez mais bela e por algumas informações ou desinformações acaba optando por tratamentos que não são adequados para cada pessoa. Cada manchinha, cada acne, cada pessoa tem um tratamento específico para cada tipo de pele. Fala um pouquinho para a gente entender como é que funciona. Exatamente. Antes da gente tratar uma pele, primeiro a gente tem que conhecer essa pele, saber que tipo de pele esse paciente tem, para a gente poder determinar qual o melhor tratamento para ele. Então, primeiro a gente tem que analisar, avaliar essa pele para poder fazer um prognóstico de um tratamento mais indicado para esse paciente. O que a gente vê muito, tá muito na moda é a questão dos lasers, tanto para tirar mancha de acne, como para tirar próprias tatuagens. Como é que funciona esse procedimento? Na pele do rosto, mais sensível, na pele do corpo, como é que funciona? Independente da região corporal que eu vou tratar, o laser ele vai ter uma boa resposta, seja na região facial ou na região corporal. Independente da área, ele vai ter um resultado excelente. Doutora, e qual é a idade mais procurada para o uso de laser? Geralmente as pessoas estão procurando a partir dos 30 anos, né? Que as manchinhas começam a aparecer na pele, e aí o pessoal procura para retirar as manchinhas, tirar microvasinhos, fazer um rejuvenescimento facial, né? Um estímulo de colágeno e remoção de pelos também, né? Que nós já falamos anteriormente. Então é uma idade onde tem a procura maior nessa faixa etária. Doutora, e quantas sessões de laser são necessárias para que o paciente tenha o resultado que ele espera? Vai depender do que ele vai tratar, né? No caso da depilação, da retirada dos pelos, a gente leva em torno de 5 a 8 sessões. Se for um tratamento para mancha, geralmente 3 sessões, às vezes até menos, ou tem pacientes que necessitam de um pouco mais. Então vai depender muito do acometimento da região que eu vou tratar, né? De como está a situação desse paciente. Então eu preciso primeiro avaliar, ver essa pele para eu poder determinar quantas sessões serão necessárias de acordo com cada caso. E as meninas, os rapazes que estão lá em casa, que tem umas manchinhas assim como as minhas, umas pintinhas e sardinhas. Tem o tratamento do laser, parece com o da acne, como é que funciona, doutora? Bom, a manchinha da acne, depois de mais ou menos um ano, ela já vai ser uma manchinha, né? Às vezes as pessoas querem tratar essa mancha antes do tempo. Então, ela ainda está passando por um processo de cicatrização. Depois de mais ou menos um ano, aí sim, essa manchinha da acne, ela já vai ter um pigmento, sim, considerável. E eu já posso assemelhar um tratamento bem parecido com laser para a sardinha. Então, do mesmo jeito que eu vou tratar uma mancha de acne depois de um ano, que ela já tem uma coloração marrom, eu também posso tratar a sardinha. Então, vai ser o mesmo protocolo no quesito laser, a gente pode tratar da mesma forma. E puxando um pouquinho para quem está em casa que tem aquele excesso de pelo, o laser também é muito bem utilizado na remoção desses pelos, né? E quem está em casa é por região, como é que funciona? O tratamento geralmente ele funciona por região. As pessoas determinam as regiões que mais incomodam, né? E a gente vai tratar por área. Então, você chega aqui, você tem queixa de pelos no buço. Então, nós vamos tratar a região onde lhe incomoda. Então, funciona por região. Quem quer mais de uma região, a gente vai fazer, vai depender da escolha do paciente. Mas, para o pessoal que está lá em casa, uma depilação a laser em determinada região, o pelo cai totalmente, ele não nasce mais, ele vai nascer daqui a um tempo. Como é que funciona para o pessoal que está lá em casa curioso para saber? Pronto, o tratamento ele tem uma duração de 5 meses, em média, de 5 a 8 meses. Então, a gente realiza 5 sessões, uma sessão por mês. Depois que a gente termina esse tratamento, o resultado é bastante satisfatório. Quase 100%, né, de perda dos pelos. Mas aí a gente pede que esse paciente faça manutenções. Então, a gente pede que a cada 6 meses ele repita uma sessão para a gente manter os resultados do tratamento. E aí o resultado definitivo a gente vai observando ao longo dos anos. Ele vai fazendo manutenções de 6 em 6 meses. O que a gente observa é que ao longo de 1 ano e meio, 2 anos, a gente consegue sim um resultado 100% definitivo. Todas as áreas do corpo onde existe pelo, elas são apropriadas para fazer esse procedimento? São sim, com exceção, né, da região próxima aqui às sobrancelhas, né, nessas regiões,
que a pessoa às vezes quer tratar a sobrancelha, mas aí tem um risco do globo ocular. Então a gente já evita tratar essa região, mas todas as outras áreas a gente pode tratar sim. Nós já falamos de todos os benefícios que o laser pode trazer para a sua saúde, mas agora chegou a hora de a gente saber quais as proteções, os cuidados. O que um tratamento não bem executado pode trazer de consequências ao paciente? Isso é uma boa pergunta, uma excelente pergunta, né? Porque hoje em dia o tratamento a laser está sendo bastante procurado e você tem que se certificar quem é o profissional que está aplicando em você, porque os riscos realmente são bastante elevados. Tem riscos de queimaduras, tem riscos de hipopigmentação na pele, que é você remover a coloração da pele, tem risco de hiperpigmentação nessa pele ou aumentar a coloração dessa pele, tudo em decorrência da má utilização do equipamento. Se eu não souber regular os parâmetros corretos, eu posso gerar sérios danos na pele do meu paciente, né? Tem a questão dos óculos de proteção, na hora do tratamento, tanto o profissional quanto o paciente, ele tem que fazer uso do óculos de proteção adequado, de acordo com o equipamento que está sendo utilizado, para evitar, né, danos ao globo ocular. Então, realmente tem que ter muito cuidado, porque os riscos são grandes e o principal, né, saber o profissional que você vai aplicar, procurar estudar bastante quem é essa pessoa, saber a experiência dela, porque laser é um equipamento de alta tecnologia e realmente você tem que ter um conhecimento muito grande do equipamento. Precisa de alguma autorização específica para o determinado profissional utilizar o laser? Existem alguns profissionais hoje em dia que já são habilitados a trabalhar com laser que a gente chama de laser de alta potência, que são os lasers que se enquadram nessa categoria que a gente está falando. Então, médicos, os fisioterapeutas especialistas em dermatofuncional, a biomedicina também é uma especialidade que pode utilizar, e tem algumas outras, né? Mas dentre as principais nós temos essas. E a dermatologia que já está dentro da medicina também, né? E ainda continuando no nosso quadro Dicas de Saúde e Beleza, agora a gente vai tratar de uma das coisas que mais incomoda tanto rapazes como moça, a questão dos sinais. A doutora Camila vai explicar um pouquinho qual é a diferença da remoção de um sinal mais alto, por que a gente tem que remover, quando é aconselhado remover, se é ou não. Olha, todo sinal ele deve ser avaliado por um médico dermatologista, porque existem muitos tipos diferentes de sinais. Então, eles podem ser lesões completamente benignas, mas eles podem também ser alguma lesão com risco para virar um câncer de pele. Então, é sempre importante procurar um médico para que ele seja avaliado da maneira adequada, e o tratamento, a maneira de retirada, vai depender dessa avaliação e desse diagnóstico. Em alguns casos, eles podem ser retirados com pequena cirurgia, em outros casos com laser, depende muito do tipo de lesão que a pessoa apresenta. Todos os pacientes, todas as pessoas, elas podem passar por um método da retirada dos sinais? Podem, mas a escolha do método vai depender do diagnóstico do tipo de sinal. E aí a pessoa vai levar em consideração se vale a pena retirar ou não. Para quem está em casa, que tem um sinal, mas não sabe que tipo de sinal é. Conhecido vulgarmente, a gente tem o de carne e o de sangue. E para quem está lá em casa, como é que funciona exatamente para ela saber reconhecer um sinal? Ou até mesmo saber reconhecer se aquele sinal é um risco à saúde dela ou não? Olha, os sinais perigosos que fazem que a pessoa deve buscar o médico de maneira rápida são os que têm coloração irregular, formato irregular, os que começam a crescer de repente e os que sangram com facilidade, às vezes mesmo sem machucar, o sinal sangra. Aí esses sinais, eles são perigosos, têm um risco maior para câncer de pele, então essa pessoa deve procurar um médico o mais rápido possível. Então você que está em casa, tem aquele sinalzinho estranho, então você procure um dermatologista para você saber se realmente pode ser apenas um sinal ou evoluir para alguma coisa mais extrema, né, doutora? É isso mesmo, é importante que a nossa pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. Então é importante que a gente faça um autoexame da nossa pele. É interessante que pelo menos uma vez por mês a gente tire toda a roupa na frente do espelho e observe os nossos sinais, ver se eles continuam do mesmo tamanho, da mesma cor, se surgiram lesões novas, e isso é muito importante. Spice 500. Glamour e a sofisticação de uma noite inesquecível. Spice 500. Sinta a magia das maiores baladas do mundo no Porto das Dunas. Antiga Santorini. Spice 500.
Esquadros, impermeabilização, drywall, recuperação estrutural, revestimentos especiais, forros e blocos de gesso. Esquadros.